Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Por que o Joel decidiu jornalismo? Cara, por isso, né? Porque pra mim, todo jornalista esportivo é um jogador frustrado. A gente vê isso na Copa Sérgio. A galera dá a vida. Não é? Então tem isso. Então, porra, foi isso, cara. Eu queria estar perto do futebol. Mas você fez peneira, chegou a jogar em algum clube? Não, fazia escolinha e tal. E assim, o tempo foi passando e meio que o interesse também foi caindo. Então, também faltou talento, porque se eu fosse talentoso, talvez eu ia. Não, cheguei a fazer um teste ou outro, tá, mas acabou com 13 já. 12 já minha vontade já não era jornalismo não, mas era outra coisa, pensar em outras coisas. E aí o jornalismo entra porque tem uma hora que você termina o ensino médio e fala, pô, eu gosto de quê? Eu gosto de nada, cara. Gostar de nada. Gosto de futebol. Gostar de futebol. Pô, eu não posso, vamos lá, não dá pra ser jogador. Tá, vou trabalhar com preparação física. Ou vou fazer jornalismo, porque eu gostava muito dos programas esportivos, sempre acompanhei muito as próprias transmissões. Eu não via só jogo do Vasco, então via jogo de tudo que é jogo, canal fechado. Então, porra, tava em Barcelona lá do Ronaldinho Gaúcho. Então, pô, os repórteres tal, pô, trabalho maneiro e tal. Então, ficou com isso na cabeça até. Aí eu vou entrar no jornalismo para ser jornalista esportivo. Só que, por exemplo, eu estagiei na Band. Na Band trabalhava no setor de... por trás das câmeras ali, sabe? Colocando GC. E isso em todos os programas. Brasil Urgente, um exemplo, né? Então, não tinha nada a ver. Quando eu vou pra Tupi, como estagiário, e estagiário lá trabalha, irmão. Então, eu fui pra rua já cobrir, sei lá, crise em hospital. Ah, tu não começou com esporte? Não, eu trabalhei primeiro, dividido, trabalhei 2 anos lá. No primeiro ano, no geral, fazendo, tiroteio. Vai pra cidade da polícia, vai pra... Tem uma história legal dessa época aí pra contar? Porra, Passou um perrengão? Cara, eu lembro uma vez que eu fui pra era uma reconstituição. A Polícia Civil foi numa favela, não lembro bem agora, fazer uma reconstituição de um crime. Ou de um tiroteio. Aí, tava lá, né? Aí a Tupi me deu um colete, cara. Pô, um colete... Aquele, não tinha nada ali, só bota um colete. Aí, beleza, cheguei lá. Porra, tu fica tenso, né? Aí o Eduardo Tchau, o repórter da Globo, com aquele colete que parece um Robocop. Aí, aonde ele ia, eu ficava atrás. Tipo assim, ele ali, na Polícia Civil. Porque assim, eu não lembro qual era o caso, mas... Tava fazendo uma reconstituição foi daqui, o tiro foi daqui, tá aqui o buraco de bala na parede. Aí você tá ali relatando, olhando tudo, né? E o trabalho. Só que aonde o Eduardo Tchau ia, eu ia pra trás. Eu ficava meio que atrás. Tipo, daqui? Pô, vou ficar aqui, tá ligado? Se ele tá aqui, eu vou ficar escorado aqui. Então, tinha muito disso, cara. E, pô, aprendi muito. É bem legal fazer esse geralzão, porque todo dia era um dia diferente. Fazia coisas até positivas também, como fazia coisas também que não eram... Assim, não eram legais, que eu digo, porque você acaba se envolvendo. Por exemplo, na época não, né? Hoje em dia ainda tem algumas notícias quanto a isso de morte de inocente, morte de um policial. Aí você vai fazer o enterro desse policial. Aí você vai entrevistar as famílias. Porra, eu chegava em casa... Mal. Pesado, mas também... se envolve um pouco com a história. Aí, mas também tinha, inauguração na Praça 15 de negócio lá. Aí, legal, com bateria de escola de samba. Aí, maneiro. Então tem essas coisas também. Tinha um lado bom, um lado ruim de fazer cidade, né? Cidade como um todo, trânsito. Então primeiro foi isso. Só que a redação era aqui e o esporte era ali. E aí eu ficava olhando pros caras lá. E aí... conversando, tem uma vaga aí não sei o quê. Pô, eu trabalhei com o André Marques. O André Marques, na época, era na Tupi. E aí eu falava, o André, não, vamos ver se tem uma vaga aqui. Aí ficava, tipo, naquela. Aí quando vira um ano, aí o Paulo Júnior, que era o coordenador de esporte da época, falou, Boneco, tem uma vaga aqui. Eu falei, já é. Aí falei com a Ana Rodrigues, que na época era coordenadora da cidade, falou, vou pra lá. Aí ficou naquela, vai abandonar a gente. Era a mesma empresa, só que eu fui pra um outro setor. Aí sim, aí entra no esporte. Que aí isso foi... que ano? 2016.
Eu entro na Tupi em 15, em 16 eu vou pro esporte. Aí eu faço um ano de esporte. E desde que tu entrou no esporte, foi ininterruptamente só esporte ou em algum momento tu acabou voltando pro geral nesse período? Não. Desde que eu entrei na Tupi, ou melhor, desde que eu fui pro esporte da Tupi em 16, desde então trabalho com o esporte. Aí, Tupi 16, aí naquele momento teve uma greve, ficou um mês fora do... A rádio ficou sem programação, foi um momento delicado da Tupi, e ali... Eu trabalhando, eu era estagiário, aí eu não tenho o contrato renovado, aí vou trabalhar num projeto chamado Rede Mais Esporte, que era uma galera que trabalhava comigo na Tupi, o Wilson Pimentel, o Cassiano Carvalho, que na época trabalhavam na gente na Tupi, eles saíram também, aí monta esse projeto chamado Rede Mais Esporte, até com o Vitor Mendes também, que foi editor no Lance, trabalhava cobrindo o Fluminense, e ali eu começo a cobrir o Vasco. E aí depois acaba o projeto da Rede Mais Esporte, eu vou pro Lance, aí eu vou pro Lance fazer Fluminense. Aí vem a pandemia, e aí eu sou desligado. E aí eu começo a trabalhar no Sport News Mundo, no Jogada 10, que são sites... Eu te conheci já no Sport News Mundo. E aí voltando... Jogada 10. Voltando a fazer Vasco. Porque eu fiz Fluminense 11... Eu fiz no Lance 11 meses de Fluminense. Aí eu fui pro Sport News Mundo fazer Vasco, Jogada 10, o dia, Vasco. E aí o Lance me chama de novo em 2022. Final de 22, para fazer Vasco. E aí, desde então, Lance, e aí eu entro no Atenção Vascaínos. Então, desde então, eu só fiz esporte. Desde 2016. Ano que vem, tu vai fazer 10 anos de jornalismo esportivo. Esse ano tá completando 9, começando em 16, Isso aí. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.